Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Hoje nós teremos conosco conversando Miguel von Behr. O Miguel, ele é ambientalista, ele trabalhou no IBAMA, no ICMBio, também no Ministério do Meio Ambiente. Ele foi analista ambiental e gestor de alguns parques, como a Floresta de Lorena, em São Paulo. Então, ele vai falar conosco hoje sobre a experiência dele na questão que diz respeito aos espaços de preservação ambiental dentro dos tecidos urbanos. Miguel, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, eu trouxe um pequeno poema para compartilhar com vocês, que é um poema do Osho, e que diz assim: a felicidade não é um destino, é uma viagem. A felicidade não é amanhã, é agora. A felicidade não é uma dependência, é uma decisão. A felicidade é o que você é e não o que você tem. Então, assim, nós somos esses seres que, nesse momento, estamos flutuando na ponta da Via Láctea, no planeta Terra, cuidando de aprender a essa teia de interdependências, a maioria de nós seres urbanos, e tendo que, nesse momento, reaprender uma convivialidade com os outros seres, com as águas, com as florestas. Miguel, como que é para você, como que tem sido para você essa experiência dessa interlocução entre a convivialidade humana e a convivialidade das áreas de preservação? Bom, Regina, agradeço imensamente o convite. Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui, né? Eu conheço a Universidade da Paz, morei em Brasília e conheço o seu trabalho também em defesa de um planeta mais sustentável, tá? Para ser bem resumido, e harmonioso e tal. Bom, hoje essa pergunta sua tem muito a ver com o desafio, né, que a gente tem hoje de conviver com tantos conflitos e tantos interesses, né, na sociedade, né, em função das áreas, né, que tem ainda, que são ainda preservadas, né, nos biomas brasileiros, né, em função também aí de um próprio modelo, né, de desenvolvimento econômico, modelo de ocupação, né, irracional, né, infelizmente insustentável, mas eu encaro isso como, não vou falar que é natural, de certa forma, porque os interesses, né, são muito grandes na sociedade. Então, e conflitos e alianças também, né? A gente tem muitas alianças também entre os atores sociais, né? Isso é fundamental hoje, né, no mundo hoje que a gente vive. Então, as alianças entre os ambientalistas e o Estado, entre ambientalistas e a universidade, enfim, a sociedade ela é complexa né? Mas eu me sinto bem no meu planeta, né? Eu até parabenizo você aí pelo programa, gostei muito do título, né, do programa, Terra, Meu Amor, acho que é isso que está faltando, né, muito mais amor entre as pessoas, e é isso, Regina, é uma longa trajetória que a gente tem aí em defesa do nosso querido planeta, né? Sim, Miguel, é uma longa caminhada e, ao mesmo tempo, é um resgate, né, Miguel? Porque nós somos as pessoas dos bosques que já existiram, que nos fizeram existir, né? Então, quer dizer, nós somos esses seres que guardam essas memórias ancestrais de uma convivialidade, porque, afinal de contas, foi justamente essa harmonia entre ser humano e natureza, esse desvelar da presença humana na Terra, que nos possibilitou estar aqui até hoje, né? Outras espécies já desapareceram, mas a espécie humana ainda está conseguindo se equilibrar e estar aqui. E o que a gente está vendo agora é que, com as mudanças climáticas, cada vez mais se faz evidente a necessidade de uma releitura, de um novo design das relações entre ser humano e meio ambiente, ser humano e natureza. E a grande maioria da humanidade hoje se encontra em cidades.
Então, os tecidos urbanos são um ecossistema humano, vamos dizer assim. Como é que nós vamos preservando essas unidades de conservação, avançarmos para uma convivialidade harmoniosa e essa sociedade sustentável que nós sabemos que temos que construir para o momento atual daqui para frente? Você colocou bem, né, a questão urbana, né? O mundo hoje, ele é mais da metade da população hoje no planeta vive nas cidades. Mas para você ter uma ideia dessa questão, só 3% do planeta, é ocupado pelas cidades, só 3%. Então, uma concentração enorme. No Brasil, nós temos menos de 1%, isso são dados da Embrapa, menos de 1% da população brasileira vive nas áreas urbanas. Estou falando áreas urbanas já ocupadas, consolidadas, né? Não estou falando área de expansão, mas as áreas já consolidadas, menos de 1% do Brasil é ocupado pelas cidades. Então, isso tem todo um reflexo, né, na questão ambiental, na questão socioambiental, né, na concentração, né, da concentração urbana e o impacto ambiental que isso ocasiona, né. As unidades de conservação, né, que você falou que são, na verdade, é um termo mais técnico, né, vamos falar assim, para as áreas naturais protegidas, né, no Brasil, é só o Brasil que usa esse termo, né, unidade de conservação, no mundo inteiro é protected areas, né, áreas protegidas, mas essas áreas protegidas, essas unidades de conservação, né, que são os parques nacionais, parques estaduais, né, são áreas maiores, né, em termos de conservação da biodiversidade, né, eles prestam serviços ambientais para a sociedade assim fundamentais, né, tanto em termos de recursos hídricos como áreas de recreação e lazer e tal e tudo. Então essas áreas são estratégicas, né, como espaços para uma educação ambiental, né, que leve em consideração a questão social e ambiental, né, e lógico, da integração do homem com a natureza, né. Então é fundamental, estratégico essas áreas protegidas, né, só que elas são muito impactadas pelo crescimento urbano, né, a gente sabe, né, infelizmente o crescimento urbano ele tem seus impactos, né, ambientais, né, muito grandes, né, em termos de lançamento de esgoto, de lixo, de poluição, enfim. É um desafio, né? É um desafio trabalhar isso, né? Mas a sociedade acho que vai entender e está começando a entender melhor esse processo. Você trouxe um dado interessante, que é o percentual baixo, né, pequeno, da ocupação das cidades. No entanto, o nosso impacto é imenso, porque nós recebemos água limpa dos rios que passam pelas nossas cidades e saem contaminadas, né? Nós recebemos toda a produção rural, né, dos campos, dos camponeses, né? Então, quer dizer, o que eu estou sentindo, inclusive, está havendo uma discussão justamente de um novo desenho, né, de urbano. Por exemplo, a agricultura urbana. Isso é algo que tem que começar a entrar na ordem do dia, não é? Por que as cidades também não podem ter seus espaços de produção agrícola? Lógico que isso pressuporia um novo desenho e um novo manejo também das águas, que pode ser um passo muito importante, né? O reuso de água potável para a agricultura, não apenas para o homem do campo, mas também para a cidade. Então, assim, eu vejo, Miguel, que, na verdade, nós estamos sendo convidados, como cidadãos e cidadãs urbanas, a repensarmos o nosso território, né? E como nós não temos pegadas a seguir, então cada cidadão e cidadã é um protagonista, é uma fonte de inspiração, é uma fonte de ideias, entende? Então eu vejo isso assim como um convite a uma mobilização. Você que sempre vem dando cursos sobre essa questão das áreas protegidas urbanas, na sua experiência como educador, como é que você tem percebido esse movimento de cidadania para um novo desenho urbano? Eu vejo isso como um tema da maior importância, principalmente pelo fato de que hoje a população, né, está mais informada e está mais consciente, né, eu acho, da questão ambiental, né, por mais que as políticas públicas, né, não sejam as mais interessantes, né, ultimamente,
na questão ambiental, mas eu acho que a sociedade está percebendo isso no seguinte sentido. A informação está correndo mais rápida, né? Ela está sendo mais informatizada, está sendo mais... As pessoas estão captando melhor isso, estão se organizando melhor, né? E nessa experiência dos cursos, né, que eu estou realizando aí pelo Brasil, né, agora virtual, eu vejo que falta muito a capacitação, né? Falta muita capacitação, né, das pessoas para entenderem principalmente a questão dos direitos que ela tem. Você falou da cidadania, né, dos direitos que ela tem em função da legislação. A pessoa tem que conhecer mais as leis, os direitos que ela tem. Ela tem muitos direitos, ela não é a sociedade. Então, eu acho que é importante, fundamental, as pessoas serem mais informadas e mais ainda, né, sobre essa questão ambiental, socioambiental, né? E como você percebe esse movimento de, vamos dizer assim, de educação, de sensibilização para essa cidadania? A partir da sua experiência, como é que você percebe esse processo? Como é que a gente poderia, vamos dizer assim, promover uma aliança entre políticas públicas, organizações não governamentais? Como é que você vê essa convergência de atores para esse novo desenho? Desculpa, eu vejo isso muito, Regina. Eu gosto muito de ir nos exemplos práticos, né, para a gente discutir isso, né? Então, eu acho que os conselhos das unidades de conservação, né, que é o fórum, né, que representa, né, os interesses da sociedade, né, de todos os segmentos da sociedade, né, governo e sociedade civil e todos os segmentos. Eu acho que o conselho consultivo dessas unidades de conservação não só os conselhos das unidades de conservação, mas os conselhos municipais de meio ambiente, né, nos 5.000 e poucos municípios. Então, os conselhos são um espaço para isso, né? Eu sempre falo que unidade de conservação que não tem um conselho consultivo funcionando, ele pode até ter um conselho consultivo legalmente criado, né, um decreto, uma portaria, mas se ele não funcionar, se ele não exercer o seu papel de legitimador, né, do processo participativo, essa unidade de conservação não tem legitimidade social. Então, eu vejo... Aí, nos conselhos é que acontece, né, os movimentos, né, as alianças, né, entre os atores, as parcerias, né, você mesmo, né, conselheira aí da área relevante de interesse ecológico, aí, né, da Granja do IP, né, maravilhoso trabalho aí que vocês têm feito, eu valorizo muito isso, eu acho que estão de parabéns. Eu sei que os conselhos têm seus altos e baixos, né, porque depende de tanta coisa, né, depende das alianças, dos momentos, né, dos conflitos, né, das coisas, enfim, da realidade que acontece ali, né. Então, mas eu acho que os conselhos é um espaço ideal para discutir essa questão de cidadania. Miguel, eu acho muito importante a gente compartilhar também experiências, porque a partir da vivência, compartilhando experiências, você pode, de repente, trazer ideias, sugestões. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência na Floresta de Lorena, porque ali é uma área densa, né? É uma área que tem uma densidade urbana, é uma mancha verde cercada por uma pressão urbana grande. Como é que foi essa sua experiência lá? Conta para nós. A Floresta Nacional de Lorena, ela não é uma unidade de conservação muito grande, ela tem 150 hectares, mas ela está localizada na região mais urbanizada do Brasil, que é entre São Paulo, bem no meio, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na beira da Via Dutra. Quem andou por ali já sabe como é que é essa questão ali, praticamente uma conurbação urbana, né? A Floresta Nacional de Lorena é a maior extensão florestal, né? Na verdade, é uma mistura, né? Porque a Floresta Nacional de Lorena ela tem uma história muito rica das primeiras experiências de reflorestamento de espécies, né, exóticas, né, que hoje a gente não quer tanto, mas antigamente, na década de 30, né, o Getúlio Vargas e tal, todas as grandes experiências, né, de reflorestamento de espécies exóticas, uma das regiões era a Floresta Nacional de Lorena. Só que ela foi sendo abandonada, né, tal, e a partir da
década de 70, essa floresta foi se integrando com a Mata Atlântica, com as aves que foram trazendo as sementes e tal, tudo, e virou uma mistura de espécies exóticas, acho que uns 20 espécies de eucalipto e de outras espécies com espécies da Mata Atlântica. Essa unidade de conservação ela estava abandonada em 2011, ela estava abandonada pelo ICMBio, e estavam precisando de um gestor, né, para implantar, para colocar aquilo para frente. E a vítima, o Felizardo, né, fui eu, né, eu acho mais Felizardo, fui eu de ser o chefe dessa unidade de conservação durante 3 anos, com essa missão de integrar a unidade de conservação na sociedade, porque essa unidade de conservação, na época do IBAMA, ela era o centro de fiscalização do IBAMA no Vale do Paraíba. É o centro de fiscalização do IBAMA no Vale do Paraíba, então a comunidade não gostava muito daquele espaço, não, né? Era um espaço de repressão, onde tinha toda a infraestrutura do IBAMA na época, né, na década de 2000, e eu fui lá para resgatar o nome, né, da questão ambiental do ICMBio. A primeira coisa que eu fiz foi valorizar o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, que se reunia uma vez por ano só, e funcionava mal. A gente conseguiu fazer 4 reuniões por ano, resgatei a importância do Conselho Gestor, né? Integrei a comunidade, a sociedade na unidade de conservação, né? Com pesquisa, com projetos de educação ambiental, com pessoal de terceira idade, integramos a comunidade lá e tal, mas você sabe, quando você mexe com muitos interesses, infelizmente, você tem seu preço, né? Vamos falar assim, né? Você tem seu preço, né? E os políticos, né? O prefeito, o pessoal lá, né? Alguns vereadores, né? Não foram muito assim simpáticos à minha forma de fazer essa mudança, porque estava todo mundo tão acomodado, né? Estava tudo tão parado, e eu coloquei a coisa para funcionar lá, né? E tal, e recebi algumas ameaças, né? Tal, né? Enfim, e por causa da minha família também eu infelizmente tive que mudar, mas foi uma experiência que eu deixei um legado, né? Eu acho que eu deixei esse legado, né? Da importância, né, da comunidade estar aliada, né, à unidade de conservação, e foi um trabalho que eu tive uma experiência muito rica em vários sentidos, né, em envolver a universidade, né, em fazer projetos, em parcerias, né, conseguimos dar início ao processo do plano de manejo, e resgatamos a importância do conselho gestor, né, e muitos aliados nesse processo. Poxa, que bom que você pôde compartilhar conosco essa experiência, Miguel. Eu queria agradecer a sua ousadia e coragem, né, de ter sido esse guardião desse espaço tão importante como é a Floresta Nacional de Lorena. E eu queria dizer que, na verdade, a sua experiência, a gente vê ela se replicar em vários lugares do Brasil. E isso evidencia um aspecto que eu acho que nós, como cidadãos e cidadãs brasileiros, precisamos tomar consciência de que, a partir de agora, não é mais possível a gente tolerar que as políticas públicas não venham ao encontro do bem-estar, do bem-viver. As políticas públicas elas têm que corroborar, nutrir, fortalecer as instâncias do bem-estar e do bem-viver. Então, assim, no seu relato, você mostrou que, porque você estava defendendo os interesses da comunidade, você estava articulando a comunidade, aquele feriu os interesses das políticas públicas. Ora, né, o nome já diz política pública, quer dizer, está servindo ao todo, servindo à sociedade. Então, eu acho que isso é algo assim, esse seu testemunho, ele é muito importante e que a gente se dê conta de que isso não acontece só em Lorena, né, nem na Amazônia, nem no Pantanal, nem no Rio Grande do Sul, nem no DF, mas que isso acontece, mas que isso também é um processo que nós, como sociedade humana, podemos reverter, porque existem vários cenários em vários lugares do mundo em que as coisas não acontecem assim, ao contrário, né, você tem assegurado, né, como uma política de Estado, as instâncias de bem-estar, de bem-viver, de proteção ambiental, de proteção do patrimônio natural. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento muito rico
da humanidade. E aqui no Brasil também, né, que nós vivemos esse desafio com esse desmonte todo que foi promovido por esse ex-ministro, né, Ricardo Salles, e agora nós vamos começar, né, eu creio e acredito, uma nova maneira para reorganizar a casa que foi desmontada. Mas, enfim, então, a cidadania precisa se dar conta, se apropriar dessa realidade, não é isso, Miguel? Como é que você, a partir da sua experiência e tendo essa referencial do Conselho Gestor, como é que você percebe essa relação dialógica que a gente precisa integrar entre cidadão, meio ambiente, política pública? Como é que você vê isso? Eu vejo isso, Regina, com foco na questão da educação. Eu acho que educação, né, uma educação, a gente fala tanto de educação ambiental, né, mas a educação ambiental, a gente tem que pensar em que educação que a gente está falando. A gente tem que trabalhar a questão da educação transformadora, a educação ambiental, né, que seja problematizadora, enfim, que discuta os problemas né, do que a gente está discutindo, do que a gente está enfrentando, né? Então, uma educação ambiental que valorize o conhecimento popular, que valorize o conhecimento científico, né, que junte o conhecimento popular e o conhecimento científico, né? Então, eu acho que a educação é o caminho, né? Pode ser até um chavão, né, na educação, mas eu acho que a gente tem que focar mesmo na questão da educação, né? Dar uma nova educação para a sociedade, para as crianças, né, para os jovens, e, enfim, eu penso muito não só nos jovens, mas nas crianças, porque no adulto, principalmente, talvez, né, inclusive, porque as crianças, muitas vezes, elas acabam imitando os adultos, né, e acaba, né, nós não temos nem sempre bons exemplos, infelizmente, né, não temos sempre bons exemplos. Então, eu acho que a educação ambiental, ela tem que ser uma educação ambiental vinculada à questão de políticas públicas, né, uma educação ambiental que seja realmente transformadora e não só uma educação, né, geral, né, como a gente entende, né, cívica, não só cívica, né, mas transformadora e pedagógica, principalmente transformadora. Sim, Miguel, eu estou de pleno acordo com você, e nesse sentido, eu fico entusiasmada. Eu tenho 3 netos, né? E o meu netinho menor, de 5 anos, ele chegou da escola e dizendo: vovó, eu vou te ensinar a plantar tomate. E ele plantou tomate aqui, e você precisa de ver o tomateiro dele, que ele cuida. E ele diz assim: vovó, a gente tem que cuidar da terra. Então, você veja bem, né? A educação, ela é essa relação, porque, de acordo com vamos dizer, a interpretação literal da palavra educar, né? Educere, do latim educere, significa retirar do poço. Ou seja, você educar não necessariamente significa você despejar informações, mas muitas vezes significa você deixar vir aquela sabedoria. Então, é como aquilo que a gente estava falando no início do nosso encontro, né? A nossa ancestralidade, o padrão que percorre nossas células, traz essa sabedoria ancestral de uma relação harmoniosa entre o ser humano e a natureza. Então, talvez a gente precise se libertar desse julgo consumista, né? Esse julgo que a sociedade de uma economia voraz nos submeteu, né? Submeteu a gerações, dizendo que felicidade é isso, né? Que felicidade é você ter as coisas. E a gente viu no poema, no início, né? O poema do Osho, que diz: não, a felicidade não está em você ter, está em você ser, não é? E aí a educação, ela pode ser essa linha que faz essa costura, né, Miguel? A educação, eu vejo a educação, ela não é neutra. A educação não é neutra, ela é ideológica, tá? Ela é ideológica e principalmente política. Então, a gente falou em políticas públicas e tal, né? Então, eu acho que a educação, ela é chave para tudo e ela é transformadora. Eu acredito muito. Sim, talvez a gente precise, nesse momento, já que a gente sofreu tanto dessa ideologização da educação, né, no início desse governo, libertar um pouco deixar essa educação se abrir mais nos nossos corações e nossas mentes para um futuro. O que a gente
pretende como futuro para a humanidade, né? Miguel, muita gratidão pela sua presença conosco. Até o nosso próximo encontro. Um abraço e obrigado e felicidades a todos. Obrigada.